totalmente online do ILAMPER, coagulopatias perioperatórias, para além da cascata de coagulação. Tá? De antemão, eu queria agradecer a presença de todos, frisar que esse curso foi concebido para rever os conceitos mais modernos acerca das coagulopatias, desde que nos traz a ciência básica, em termos de biologia celular e molecular, para o entendimento dos mecanismos, né, dessa doença, para que a gente tenha a condição de pensar melhor diagnóstico e guiar o tratamento. Uma vez que esse tratamento ele tem necessidade de ser rápido, muito preciso, e também, por outro lado, ele muitas vezes é muito oneroso, do ponto de vista econômico, financeiro. Mas quando ele é bem conduzido, é a diferença entre a vida e a morte. Né? Para um problema tão heterogêneo, que é a coagulopatia, não é uma entidade uniforme, e complexo. Né? Então, daí a gente pode pensar um pouco na importância do tema. Por que o Lamper trouxe esse tema? A gente sabe que a gente vive uma epidemia, por exemplo, de trauma, né? Quando a gente fala de coagulopatia, que logo vem à cabeça da maioria das pessoas é o trauma, e as cirurgias são traumas que a gente tenta mediar para que o impacto seja o menor possível. Então, todos aqueles que trabalham com trauma têm uma responsabilidade muito grande, porque é 20% da mortalidade geral em adultos. Né? Então, mata mais do que AIDS, mata mais do que câncer, mata mais do que doenças cardiovasculares na população mais jovem, epidemia do trauma. A gente sabe que 25% desses pacientes, na chegada ao atendimento hospitalar, já apresentam algum tipo de coagulopatia. Então, os números são gigantescos, né? A coagulopatia, por si, aumenta em 4 vezes o risco desse paciente de morte. E, quando presente, acarreta 40% de morte em 24 horas. Então, a gente está falando de uma entidade com enorme potencial de morbimortalidade. Como não existe até hoje um único atendimento, um atendimento padrão para a coagulopatia, que atenda todos os pacientes, tá? Embora a gente conheça a fisiopatologia das principais diáteses hemorrágicas, né, em alguns cenários clínicos, o que também vai ser tema de discussão, né, Dona? A gente precisa revisitar o tema de uma maneira profunda, tá? E a gente sabe que a maioria dos médicos, as pessoas acham esse tema um pouco pesado. Mas não tem jeito, a gente tem que mergulhar um pouco na profundidade, se quiser tirar o pé da lama no conhecimento da coagulopatia. Então, e por isso mesmo, a gente hoje tem a sorte de contar com o professor Marcelo Duran, anestesiologista, título superior de anestesia pela Sociedade Brasileira de Anestesia, mestre pela Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem os 2 pés na hematologia, casado com hematologista, milita nessa área, já tem mais de 20 anos de aula sobre tudo de hematologia, coagulopatias. Então, tenho certeza que até durante o namoro devem ter conversado sobre hemofilia, tipo A, von Willebrand. É uma pessoa que carrega um cabedal muito grande de informação nessa área, tá? Então, só para a gente ter uma linha bem clara, o curso foi idealizado em 2 módulos, nessas 2 quartas-feiras, essa e no próximo dia 10, sempre esse horário das 20 horas. E hoje, no primeiro módulo, nós vamos discutir a fisiopatologia, basicamente, né? Ou seja, como é que o nosso organismo lida e estanca um sangramento. Quais os pontos onde a gente tem a chance de intervir, quando esse processo não é perfeito, tá?
E aí, no segundo módulo, a gente vai a fundo nas síndromes que interessa a muita gente, as pessoas gostam e cada vez mais. Vamos discutir isso, as opções de tratamento, que vem mudando de uma maneira até célere, tá? Então é isso, gente. Sem mais, eu convido todos os que estão entrando, os participantes, um número bem expressivo, tá? Parabéns aos que estão agora, quarta-feira, 20 horas aqui conosco na sala para aprender mais. Eu pretendo aprender bastante. E aproveita essa jornada com o Dr. Marcelo Duran, porque desfrutem do conhecimento e da simpatia do Dr. Marcelo, tá? Porque não é todo dia que vem um especialista, uma autoridade num assunto complexo desse, difícil, dentro da nossa casa, no conforto da nossa casa, para destrinchar um tema tão complexo e também tão importante. Professor, a palavra é sua. Desculpa se eu me excedi. Eu te vejo, eu fico emocionado. Pode dar prosseguimento, somos todos ouvidos. Muito obrigado pela sua presença. Vamos em frente. Adorei. Vocês estão me ouvindo, então, né? Adorei a introdução com relação à simpatia. Quem me conhece sabe que é difícil o pessoal me ver sorrindo, mas é assim mesmo, não é por mal, não. Vamos lá, então, sem mais demoras. E deem só um feedback se vocês estão vendo. Tá tudo certo aí, Rafael? Perfeito. Então tá bom. Obrigado, Rafael, então, pela introdução gentil. São praticamente 30 anos realmente que a gente se conhece, de amizade. E não é à toa que, se não fosse essa amizade, eu não estava aqui nas minhas férias para falar disso, né? Então, a pedido do Rafael, eu preparei essas 2 aulas sobre coagulopatias perioperatórias. Eu declaro que não tem nenhum conflito de interesse com relação a essa aula, o conteúdo que vai ser apresentado, medicamentos, métodos diagnósticos, nada disso. Esse curso prevê 2 aulas. A gente, na primeira, vai falar sobre um breve histórico sobre a cascata da coagulação. Vamos fazer alguns destaques sobre o modelo celular de hemostasia atual. Vou falar um pouco sobre limitações dos métodos plasmáticos e fazer uma rápida e rasteira introdução sobre a tomboelastometria rotacional, o ROTEM. Na aula seguinte, então, eu abordo um pouco mais sobre o ROTEM, falo sobre o ciclo perpetuador da coagulopatia intraoperatória em algumas situações, e aí a gente apresenta alguns casos clínicos onde o ROTEM vai fazer parte do diagnóstico e a gente apresenta possíveis opções de tratamento. Eu sempre gosto de começar essa aula de coagulação com esses slides. Quanto mais eu estudo sobre coagulação e hemostasia, mais eu gostaria de explicar a coagulação dessa forma, mas isso não é possível. Ainda mais quando a gente percebe que a coagulação, na verdade, se relaciona com muitos outros processos igualmente complexos no organismo, como inflamação, imunidade, câncer, por exemplo. A história da coagulação, descrita como uma cascata, ela começou lá na década de 60, quando 2 grupos de pesquisadores publicaram quase que simultaneamente os resultados dos seus estudos em 2 revistas diferentes, uma na Nature e outra na Science. E esses modelos da coagulação em cascata resultaram de pesquisas que, na época, tinham como objetivo principal elucidar a identidade, função e a interação das proteínas procoagulantes individuais. E, para a época, foram grandes avanços conceituais que esses modelos propuseram, né? Que foi um modelo que propunha que uma série de reações proteolíticas, e a cascata da coagulação proposta, na verdade, é uma série de reações proteolíticas em sequência, que poderia atuar como amplificador biológico, um conceito que hoje é reconhecido em outros processos do corpo. Nas versões mais modernas da cascata da coagulação, essas interações das proteínas elas são delineadas agora em forma de Y, com uma via
extrínseca que se junta numa via comum. Mas o problema é que, embora esse esquema não tenha sido proposto como um modelo literal do processo da coagulação em vivo, a falta de qualquer outro conceito claro e preditivo, vamos dizer assim, da hemostasia, fez com que a maioria dos médicos, anestesistas, estudantes vissem essa cascata como um modelo fisiológico da coagulação de fato. E até hoje, apesar de novos conhecimentos, esse modelo da cascata continua sendo propagado em publicações importantes, como o nosso livro de anestesia consagrado, Miller, até 2014, e isso só foi mudar agora na última versão de 2019. Esse modelo da cascata apresenta uma série de limitações, ele não enfativa importante interação entre componentes humorais e celulares na coagulação, ele é incapaz de explicar por que deficiências de fatores da coagulação de uma das vias não pode ser contrabalançado pela atividade dos fatores da outra via, e também não explica por que, mesmo que deficiências graves de um fator da coagulação de uma via não se manifestam como complicações hemorrágicas, enquanto a deficiência de outros fatores se manifestam com sangramento importante. Felizmente, em 2001, lá atrás já, esses dois pesquisadores, a Maureen Hoffman e o Douglas Monroe, eles publicaram um trabalho que foi meio um divisor de águas e que vem se consolidando como uma mudança desse modelo de paradigma da coagulação, de um conceito que vê a coagulação como sendo controlada apenas por níveis e cinéticas de proteínas da coagulação, para um que agora considera que o processo ele é controlado pelos componentes celulares, onde diferentes superfícies celulares têm propriedades diferentes relacionadas ao processo da coagulação. Tudo isso, claro, com suporte de sistemas reguladores, sejam promotores ou inibidores, de modo que o sinal da formação do coágulo ele fica restrito ao local da lesão vascular, sem se propagar pela árvore vascular, mas também permite que o coágulo que se forma tenha uma estrutura que permita a sua remoção durante o processo de cicatrização posterior. E com base nesse modelo celular da coagulação, esses autores, nesse outro artigo, eles identificaram 4 pilares principais para a formação do que eles chamam de um coágulo perfeito, que são plaquetas ativadas, que possam servir, além de arcabouço de esqueleto para o coágulo, também funcionem como local para ordenar as reações da coagulação, que haja produção de trombina, e essa produção de trombina deve seguir um padrão temporal específico, e essa produção de trombina é o que vai permitir a conversão do fibrinogênio em fibrina nesse arcabouço celular, criado pelas plaquetas. E, por último, mas não menos importante, que o coágulo tenha resistência à fibrinólise, para ele não ser destruído precocemente. E legal é que, por exemplo, o Rotem, na sua metodologia, ele procura avaliar exatamente esses pontos chaves do processo da hemostasia, a interação entre plaqueta, fibrinogênio e fibrina, a produção de trombina, a partir da ativação dos fatores da coagulação e a fibrinólise. Bom, vou falar um pouco, então, desses 4 pilares. A ativação plaquetária, ela pode ocorrer de 2 formas. A primeira, quando receptores de adesão específicos na superfície da plaqueta vão interagir com moléculas da matriz subendotelial nas regiões de lesão vascular, diretamente com o colágeno, ou então com moléculas de fator de von Willebrand, que vai fazer a ponte da plaqueta com essas outras moléculas do subendotélio. Essa interação com esses receptores de adesão já começa a disparar sinais intracelulares para ativação plaquetária, mas as plaquetas realmente elas sofrem ativação de maneira mais intensa, importante, quando outros tipos de receptores são ativados, né? Que são os receptores de agonistas plaquetários específicos, né?
São dezenas de receptores. Nessa figura está apenas mostrado os mais importantes, que são os receptores purinérgicos de ADP, né? O ADP que pode vir de outras plaquetas que foram ativadas na vizinhança lá da lesão vascular, ou mesmo dos próprios eritrócitos que acabaram presos na rede de fibrina durante a formação do coágulo. E isso explica, por exemplo, o porquê de lá na pirâmide hemostática a gente tem que manter determinados níveis, por exemplo, de hemoglobina. Não só por isso, mas também por isso. Outros tipos de receptores são os receptores de tromboxane, né? E os receptores ativados por protease, o PAR1, PAR4, receptor ativado por protease, no caso, ativados pela trombina, né? E, de fato, a trombina parece ser esse agonista mais potente aí das plaquetas. A ativação desses receptores vai disparar uma série de mecanismos celulares internos que vão acabar fosforilando uma série de proteínas, mobilizando o cálcio citoplasmático e diminuindo o AMP cíclico. Isso vai ocasionar o que a gente chama de flip-flop dos fosfolipídios da membrana plasmática, ou seja, fosfolipídios da camada interna, principalmente fosfatidilcerina e fosfatidiletanolamina, vão ser translocados para a face externa da membrana. Isso vai favorecer a ancoragem dos fatores da coagulação em sítios específicos da superfície plaquetária. E, além disso, vai permitir a reorganização do citoesqueleto da plaqueta, promovendo o aumento da sua superfície, a exocitose daqueles grânulos alfa e densos, que contêm uma dezena de mediadores químicos que estão envolvidos na coagulação, inibindo a fibrinólise, mais agonistas plaquetários, mediadores inflamatórios, quimotáxicos e por aí vai. Então, aqui a gente consegue ver nas plaquetas aqueles grânulos densos e alfa, que estão aqui estocando os mediadores que vão ser liberados. Essa outra figura mostra o arcabouço do citoesqueleto da plaqueta. A plaqueta no seu estado em repouso, discode, depois que ela é ativada com uma série de pseudópodes, aumento importante da sua superfície da membrana plasmática. Outra consequência importante dessa ativação plaquetária, através desses mediadores, é a ativação da glicoproteína 2B3A, de um estado de baixa afinidade para um estado de alta afinidade. Essa glicoproteína é talvez mais abundante na superfície das plaquetas. E essa glicoproteína é o que vai permitir a agregação das plaquetas entre si através de pontes de moléculas ou de von Willebrand ou de fibrinogênio. Tá? Então, reparem que a molécula de von Willebrand, né, o fator de von Willebrand, ele é duplamente importante para as plaquetas. Uma, porque ele permite a adesão das plaquetas à parede vascular, e a outra é que ele permite a agregação das plaquetas para a formação do coágulo. Ele também vai ser importante para a coagulação mais lá na frente, porque ele, ao se ligar ao fator 8, ele protege o fator 8 contra a ação de inibidores da coagulação. Né? Ressaltando aqui, então, os sítios de ligação da molécula de von Willebrand, tudo isso que eu falei, e a Adams 13, né, que é uma metaloproteinase, ou seja, uma enzima que quebra a proteína, que vai quebrar a molécula de von Willebrand num ponto bem específico, e essa enzima, sempre que a gente conversa sobre coagulação de uma maneira geral, ela é citada lá na coagulopatia do paciente com doença hepática crônica, ou na cirurgia cardíaca. Os residentes adoram falar em estenose aórtica e síndrome de Hyde, né? Sempre lembram dessa enzima nessas horas. Bom, falando agora sobre produção de trombina. Então, a gente tem que lembrar que a grande maioria das reações envolvidas nesse processo da coagulação, elas decorrem da ativação sequencial de serinoproteases, né? Que são serinoproteases? São enzimas que têm a tríade catalítica histidina, aspartato, serina, né? Histidina, aspartato, serina no seu domínio catalítico. Né? E essas enzimas são sintetizadas no fígado sob a forma de enzimogênios, que, como tal, precisam ser ativadas lá por outra enzima, uma reação normalmente em cadeia. Né? Então, para a gente ter ideia, uma molécula de fator 10 ativada, ela consegue ativar mais de 1000 moléculas de protrombina de fator 12. E como toda enzima, elas precisam
para atuar, que haja um meio de pH e temperatura bem específicos, para que a função dela seja expressa na sua plenitude. Então, para ter ideia, pH de 7,2, que não é um pH difícil de se obter em situações críticas. A atividade do fator 10A com o fator 5, ela cai em 50%, e 30% se chegar a 7,0. Praticamente todos os fatores da coagulação também atuam junto com cofatores, né, que vão lhes acarretar alteração da conformação da enzima, aumentando-lhes tremendamente a sua atividade proteolítica. Então, por exemplo, fator 9, juntamente com o fator 8, ele é 9 milhões de vezes mais potente do que o fator 9 sozinho. O fator 9 com o fator 8 é 9 milhões de vezes mais potente que o fator 9 sozinho. Alguns fatores da coagulação precisam lá no fígado sofrer o que a gente chama de gama-carboxilação, que é aquela alteração de resíduos de ácido glutâmico dependentes de vitamina K. E isso vai fazer também com que ocorra o aumento da eficiência da interação enzima-substrato de alguns fatores da coagulação. E a gente pode ver aqui, por exemplo, vamos escolher aqui um fator 10, né? Para ativar o fator 2, aumenta em 300 mil vezes a sua atividade quando ele sofreu a gama-carboxilação em relação ao estado, a função que ele teria se não tivesse sofrido essa gama-carboxilação, ou se o paciente tivesse, por exemplo, o uso de um antagonista de vitamina K. A gente sabe que o cálcio, ele é fundamental. Antes se imaginava que ele fazia uma ponte entre os fosfolipídios da membrana e esses resíduos de ácido gama-carboxiglutamato presentes nos fatores da coagulação, mas hoje o que se sabe é que quando ele se liga aos fatores da coagulação, ele causa uma alteração conformacional que expõe sítios hidrofóbicos, e esses sítios hidrofóbicos vão conseguir interagir nas membranas celulares, principalmente das plaquetas. Então, em termos de função, alterações da hemostasia ocorrem abaixo de 0,7 milimol por litro de cálcio. Então, para que o cálcio não seja impeditivo, a gente tem que manter esse cálcio de preferência acima de 0,9, dependendo da situação. Em termos de concentração plasmática, variam muito nos fatores da coagulação. O fibrinogênio é o mais abundante, seguido do fator 2. E aí, se a gente observar isso, são os dois fatores no final da sequência da coagulação. Eles também têm meia-vidas bem variados, alguns com meia-vidas bem longas, o que sugere que em situações, vamos dizer assim, de deficiência simples, onde não há consumo nem perda continuada de um determinado fator, a terapia de reposição ela pode ser feita em intervalos longos, mas isso não vale para situações onde há consumo. Normalmente, situações de deficiência isolada de fatores da coagulação só vão se traduzir em coagulopatia quando eles atingem níveis muito baixos, por exemplo, fator 13, fator 7. Mas em situações dinâmicas de deficiência de múltiplos fatores da coagulação, pode ser necessária a manutenção de níveis mais altos, perto de 50%, de uma maneira geral, para se prevenir a coagulopatia dessa natureza. Bom, dito tudo isso, então, segundo o modelo celular, tudo começa com a exposição do fator tecidual, no lugar onde houve lesão vascular. E o fator tecidual é uma proteína transmembrana que ela está presente lá de forma constitutiva, está sempre presente nas células da adventícia dos vasos, na epiderme, estroma de órgãos e em células da glia do sistema nervoso central, que aparecem aqui, por exemplo, marcadas em marrom, logo abaixo das células endoteliais. Entretanto, elas podem aparecer por estímulos, ela pode ser induzida na superfície de determinadas células, como monócitos, macrófagos teciduais e até mesmo do próprio endotélio, se essas células forem estimuladas, seja por produtos bacterianos ou por citocinas inflamatórias. Bom, quando a célula portadora do fator tecidual, seja ela qual for,
ela é exposta à circulação sanguínea, então ela vai se ligar ao fator 7 ativado. E esse complexo, fator 7, fator tecidual, no lugar da injúria vascular, vai ser responsável por duas reações importantes, a ativação do fator 10 e a ativação do fator 9, tá? O fator 9 ele é capaz de se difundir um pouco para longe dessa célula portadora do fator tecidual, já que a inibição do fator 9 pela antitrombina atriz é muito lenta, então a gente vai guardar essa informação mais para frente. Mas o fator 10 que é produzido, ele acaba ficando bem restrito à célula do fator tecidual. Qualquer fator 10 que escapa para a fase fluida, ele é rapidamente inibido. O fator 10, juntamente com o fator 5, ele vai gerar uma pequena quantidade de trombina só. Apenas uma pequena quantidade de trombina, que é insuficiente para gerar fibrina, tá? Porém, ela é capaz de promover um grau maior de ativação das plaquetas, ativar o fator 5, ativar o fator 8 e dissociá-lo do fator de von Willebrand. Além disso, ativar o fator 11, tá? Que vai lá para a superfície das plaquetas. E aí, no fim dessa etapa, então, a gente começa a ter um cenário que é bem propício para a formação agora de trombina em larga escala. Vamos dar uma olhada como é que isso vai ficar. A formação do fator 10 lá na superfície da célula portadora do fator tecidual, ela é fugaz e é rapidamente inibida pelo inibidor da via do fator tecidual. Mas a gente tinha montado um cenário de plaquetas ativadas, fator 11 ativado, fator 8 ativado e fator 5 ativado, exatamente naquelas plaquetas ali que chegaram perto, que foram aderidas à parede vascular lesada lá. E aí sim, agora, na superfície da plaqueta, o fator 9 vai conseguir ativar o fator 10 de uma maneira 50 vezes mais eficaz do que se formava fator 10 aqui. E a formação do fator 10 aqui agora de maneira bem eficaz, juntamente com o fator 5, vai permitir uma explosão da produção de trombina. Na superfície plaquetária, essa produção de trombina está protegida relativamente contra a inibição por moléculas inibidoras, e ali na superfície plaquetária vai ocorrer a conversão do fibrinogênio em fibrina, ativação do fator 13, que vai conferir estabilidade a essa rede de fibrina formada. Tá? Essa quantidade de trombina, como eu falei lá atrás, ela precisa seguir um padrão de produção bem específico, né? E ela tem impacto direto na arquitetura da rede de fibrina. Então, fibrina gerada por baixas concentrações de trombina, ela tende a ter fibrilas mais espessas, frouxamente compactadas e mais suscetível à fibrinólise, enquanto que a fibrina produzida em altas concentrações de trombina, ela tende a ter fibrilas mais estreitas, são mais compactadas e menos suscetíveis à fibrinólise. Obviamente, todo esse sistema está sob o controle de uma série de vias inibitórias que limitam a magnitude e a extensão do processo pela árvore vascular. Qualquer trombina que escapa a essa região das plaquetas, da rede de fibrina, ela rapidamente se liga à trombomodulina, que é uma proteína transmembrana presente nas células endoteliais. Essa ligação vai ativar a proteína C, que junto com a proteína S vai acabar inativando, na verdade, os fatores 8, os fatores 5, como a gente viu, são cofatores, e sempre que a gente inativa os cofatores, a gente diminui drasticamente a eficiência das enzimas. Além disso, a outra ação inibitória ocorre pela ação da antitrombina 3, que é o inibidor das serinoproteases, que está lá circulando no plasma, específico para a trombina, para os fatores 9 e para os fatores 10, tá? Que escapam para a fase fluida. E esse mecanismo, então, de uma maneira geral, tende a restringir o sinal da coagulação ao sítio de lesão vascular. Sobre deposição de fibrina, a gente precisa falar do fibrinogênio, que é uma molécula composta por 3 subunidades, alfa, beta, gama, enfim, que vão lá se reorganizar, e nessa reorganização elas vão formar 2 domínios D periféricos e um domínio E central.
E a trombina, como é que ela vai converter o fibrinogênio em fibrina? Ela vai se ligar a esse domínio E central, vai liberar 4 pequenos fibrinopeptídeos 2A e 2B, daquelas subunidades alfa e beta. A liberação desses fibrinopeptídeos vai expor regiões nesse domínio E que vão ter ligações complementares nos domínios D, e isso vai permitir o alinhamento das moléculas de fibrina e a formação dos polímeros de fibrina, ainda fracos, sem resistência, porque eles são simplesmente ligações por afinidade. A fibrina ela só vai adquirir resistência de fato quando ela sofrer ação do fator 13, que vai fazer ligações covalentes entre esses domínios D adjacentes. Bom, o destino de todo coágulo, depois de ter cumprido o papel lá da hemostasia, sofrer a lise gradativa, mas até lá ele precisa resistir à fibrinólise. A fibrinólise ocorre, perdão, quando o fibrinogênio é convertido em plasmina, e a plasmina ela tem a capacidade de degradar tanto o fibrinogênio quanto a fibrina, isso é importante saber. Essa conversão do plasminogênio em plasmina, ela vai ocorrer sob estímulo do ativador do plasminogênio tecidual ou da uroquinase, ou então por aqueles fatores da antiga via do contato, né? Fator 12, cininogênio de alto peso molecular e pecalicrina. E da mesma forma que a coagulação estava sujeita à regulação inibitória, a fibrinólise também está sujeita à sob ação fibrinólise, regulatória e inibitória, o inibidor do ativador do plasminogênio 1, alfa-2 antiplasmina, e o inibidor do fator ativador da plasmina. Bom, se a fibrinólise é um processo que já está lá pronto para destruir qualquer coágulo, como é que o coágulo acaba se formando? Ele tem que ter algum mecanismo de proteção inicial, né? Então, na fase inicial de formação do coágulo, tanto o plasminogênio quanto a plasmina, e o ativador do plasminogênio tecidual, eles são incorporados ao coágulo. Então, o coágulo já está lá com as ferramentas todas prontas para sua destruição. Só que, ao mesmo tempo que o coágulo está crescendo, as plaquetas ativadas, juntamente com a trombina, elas estão produzindo o PAI-1, o TAF e a alfa-2 antiplasmina, que vão ser incorporadas no coágulo também e vão acabar inibindo a fibrinólise nesse momento. Com a resolução da lesão endotelial, esses níveis de PAI-1 eles diminuem, a diantiplasmina também cai, o endotélio passa a produzir mais ativador tecidual do plasminogênio, e aí sim o coágulo começa a ser destruído. A degradação do fibrinogênio pela plasmina em condições fisiológicas ela não tem grande repercussão clínica, gera fragmentos inertes. Entretanto, em condições anormais de hiperfibrinólise, esse consumo do fibrinogênio pode causar sangramento por hipofibrinogênemia, e aí você não tem mais fibrinogênio para fazer o arcabouço do coágulo. Já a degradação da fibrina que sofreu lá a dupla ligação, lá a ação da trombina, lá com a formação das ligações covalentes e tudo mais, ela vai produzir os produtos de degradação da fibrina e o dímero D, que a gente tanto ouviu falar aí na época do Covid e tudo mais, né? Que podem ser identificados laboratorialmente, que são a prova de que existiu um coágulo intravascular e que esse coágulo agora está sofrendo processo de lise. Bom, mudando agora de assunto, passou a fase pesada de mecanismos celulares, enzimáticos e tudo mais, vamos falar um pouco sobre a avaliação laboratorial da hemostasia. E, diante de tudo que eu falei, vamos dizer assim, do processo da coagulação, chega a ser, no mínimo, impressionante que a avaliação da coagulação no período perioperatório ainda
tenha que ser feita com base em PTTA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada, PT ou TAP, tempo de protrombina e NR, e algumas situações especiais da dosagem de fibrinogênio. E aí vamos fazer um paralelo aqui, de forma que, da mesma forma que a cascata da coagulação era amplamente utilizada, porque a gente não tinha um modelo melhor para explicar a coagulação em vivo, a mesmo está acontecendo, ocorre com esses exames, né? O TAP, né, o tempo de protrombina, ele foi criado lá na década de 30 com a intenção de avaliar efeitos de anticoagulantes orais. Enquanto o PTT ele foi concebido depois, um pouco depois, para tentar suprir algumas deficiências do TAP. Ele já foi concebido na década de 50 para o diagnóstico de hemofilia e para acompanhar a terapia de heparina. E aí aconteceu exatamente isso. Como a gente não tinha outros exames mais específicos para avaliar a coagulação, eles acabaram sendo utilizados com outros fins, sendo justo para algumas situações, ele até que funcionam, mas talvez a pior aplicação que eles possam ter seria a avaliação de risco de sangramento perioperatório, é uma das aplicações que eles são mais utilizados. Bom, esses métodos ditos plasmáticos, vamos dizer assim, eles têm uma série de limitações. De cara, a primeira delas é que eles são métodos puramente plasmáticos, eles excluem todos os elementos figurados do sangue. Eles são realizados em pH e temperatura bem controlados, que nem sempre refletem as condições do paciente. Isso aqui para o período perioperatório é fundamental. Os resultados demoram muito para ser obtidos, em geral mais de 30 minutos. Eu desafio alguém a colher um TAP-PTT no centro cirúrgico e obter o resultado em menos desse tempo. E ele só vem o período inicial da formação da fibrina. Eles não veem nada a partir daí. Por exemplo, esse gráfico aqui, que ele relaciona a geração de trombina com a formação do coágulo ao longo do tempo. Então, a gente tem aqui uma fase de lag, de geração de trombina, uma fase de aceleração rápida, estabilização, uma fase onde a trombina começa a diminuir porque ela começa a sua geração começa a ser inibida. O TAP, o PT e o PTTA, eles só vêm essa região de fase inicial aqui da formação da trombina, da geração de trombina e, consequente, início da formação de fibrina. Ignora tudo o que acontece dali para frente. Não sabe se o coágulo foi formado de maneira forte, se ele sofreu liso, o que aconteceu dali para frente. Bom, eles também são ineficazes para detectar alterações do fator 13. E com relação à previsibilidade de sangramento, eles não funcionam nem para o bem nem para o mal, ou seja, exames normais ou quase normais não afastam a possibilidade de sangramento em algumas situações, da mesma forma que exames eventualmente bem alterados, eles também não são bons preditores de se haverá ou não sangramento. 4 casos clínicos rápidos aqui para ilustrar. Um paciente de 58 anos que vai ser submetido a uma colecistectomia por vídeo, apenas hipertenso, sem nenhuma outra história, PTT e NR normais, plaquetas normais. Vamos pensar no risco de sangramento dessa cirurgia. Um outro paciente um pouco mais idoso, que vai ser submetido a uma retossigmoidectomia aberta, esse tem uma história de ter colocado um stent, está em uso de AS ainda e suspendeu o clopidogrel, que é o inibidor lapurinérgico das plaquetas, há mais de 7 dias. Ele tem PTT e NR normais, contagem de plaquetas normais. Outra paciente agora jovem, terceira gestação, cesariana eletiva, tem história de 2 abortos espontâneos. Um PTT marginalmente alterado, 1,55, um NR normal, contagem de plaquetas normais. E um quarto paciente idoso, que vai ser submetido a uma hepatectomia esquerda por vídeo, tem uma história de cirrose por vírus C, mas bem compensado, um PTTA marginalmente alterado, NR bem alterado, contagem de plaquetas normais. Na minha opinião, o paciente que tem a maior possibilidade de sangramento é esse aqui, o 2. Apesar de ter exames absolutamente normais,
mas o que levanta essa minha hipótese é a história clínica do doente. É isso que dita o risco de sangramento do paciente. Esse paciente não tem nenhum preditor de risco. Essa alteração laboratorial aqui na paciente gestante, com essa história de abortamento espontâneo, me faz acender a possibilidade dela ter lúpus anticoagulante e talvez síndrome de antifosfolipídio. E esse paciente aqui está naquele quadro de coagulopatia provavelmente estável do paciente hepatopata crônico. Se ele não tem histórias de sangramento ativo, sangramento anormal, não tem porquê de achar que isso aqui vai se refletir em sangramento anormal. Bom, em termos de trabalhos, para ilustrar isso que eu estou falando, esse trabalho é um trabalho retrospectivo que avaliou a adequação da solicitação do tempo de protrombina e do PTT em pacientes que foram admitidos em alguns hospitais desse grupo para cirurgias eletivas. Apesar do título do trabalho estar aqui, que eles viram 1 milhão de pacientes, eles só tiveram acesso a pouco mais de 600 registros dos pacientes. E o que eles encontraram foi que 94% dos exames foram solicitados sem suspeita clínica, o PT, e quase 100% dos exames de PTT foram solicitados sem nenhum motivo aparente. E aí vamos dizer, motivos para solicitar PTT. O paciente está em uso de heparina, o paciente tem hemofilia, o paciente tem diagnóstico de lúpus anticoagulante, o paciente tem doença de von Willebrand. Então, chega a ser estarrecedor. Isso me lembra um livro chamado Hiposquilia, que eu não vou me lembrar do autor, não adianta, onde ele fala exatamente da mudança desse paradigma da medicina high-touch, aquela baseada na história clínica, exame físico, exames complementares bem fundamentados, que está sendo substituída cada vez mais rápido pela medicina high-tech, baseada em situações de solicitação de um monte de exame, na tentativa de ter um diagnóstico tipo Dr. House. Triste. Bom, esse outro estudo retrospectivo com acho que 8.000 pacientes, mais ou menos, que foram submetidos a cirurgias eletivas, ele observou o que acontecia com os pacientes em relação ao resultado do PTT agora, que foi solicitado de rotina, como rotina pré-operatória. E aí o que ele observou foi que praticamente, vamos dizer aqui, 97% dos pacientes apresentaram exames normais ou minimamente alterados. Nenhum desses pacientes apresentava história clínica que apontasse alteração da coagulação e foram operados sem incidente. Uma pequena parcela de pacientes tinha relato do uso de anticoagulante oral, tinha relato de doença hepática crônica ou tinha relato de hemofilia, ou seja, já estava ali na história clínica do paciente. Esses pacientes foram abordados de maneira individualizada, de acordo com cada caso, e foram operados sem anormalidade. E aí vem essa parcela de pacientes aqui que foi operada, apesar de alterações maiores do TAP-PTT, sem nenhuma investigação anterior, e nada aconteceu. Ou seja, pediu o exame, veio alterado, não fez nada com o exame. Então, para que pediu? E mostrou que o exame, mesmo alterado, sem história clínica, ele não se correlaciona à alteração de sangramento perioperatório. Essa aqui é uma diretriz da Sociedade Britânica de Hematologia, que é muito citada em vários artigos, que já aqui em 2008, ela falava que o uso indiscriminado de exames da coagulação para screening não deve ser recomendado, que a história relevante a respeito da hemostasia ela deve ser sempre obtida antes de cirurgia, e que se a história a respeito de dados relativos à coagulação ela é negativa, não há necessidade de se investigar nada nesse contexto. Essa aqui é uma revisão narrativa sobre o uso desses testes como screening para risco de sangramento intraoperatório. Esse artigo é interessante porque ele lista muitos outros trabalhos que foram publicados sobre isso, em vários tipos de cirurgia. E aqui a história meio que se repete também, né? Os testes eles não são confiáveis nos pacientes que não têm história clínica de alteração da crase sanguínea, seja por suspeição clínica ou fatores de risco para sangramento. E para encerrar esse assunto, eu prometi para uma pessoa que eu ia botar esse artigo aqui, tá aqui, a promessa está cumprida. Essa é uma revisão sistemática
Também sobre a utilidade desses testes padrões plasmáticos no manejo do sangramento perioperatório. E ele aborda vários pontos nesse artigo, e lá na conclusão dele ele fala que, além desses triggers que a gente usa, as alterações de 1,5 vezes do INR, do PTT, como sendo triggers para você começar a considerar o tratamento ou o diagnóstico de uma coagulopatia, esses valores eles não têm suporte em evidência, mas sim em hábitos adquiridos, e ele finaliza o texto com essa frase aqui que eu gosto muito, né? Que, como sempre, velhos e até mesmo maus hábitos, eles custam a morrer. Bom, o ROTEM, ou a tromboelastometria rotacional, é um teste viscoelástico da coagulação que ele vai tentar contornar muitas das limitações dos testes plasmáticos para avaliação da coagulação. Ele pode ser considerado uma evolução tecnológica da tromboelastografia tradicional que foi proposta lá na década de 40, 50. E esse aqui é o sistema mais difundido que a gente tem de tromboelastometria, provavelmente no Brasil, que é o sistema Delta. Ele é composto de uma CPU, que roda Linux, uma unidade de controle, com 4 canais completamente independentes, e uma pipeta eletrônica que automatiza o processo e ajuda muito. O ROTEM ele tem algumas vantagens em relação aos exames convencionais. Primeira delas, ele utiliza sangue total. E isso agora vai permitir avaliar a interação dos componentes celulares com os componentes humorais. Ele vai permitir um acompanhamento de toda a cinética de formação do coágulo e, eventualmente, até a sua destruição. Ele pode ser realizado na temperatura em que o paciente se encontra. Tem um curto período para poder obter os dados críticos para a tomada de decisão, e ele pode ser realizado como point of care à beira do leito. O sistema ele é um sistema robusto, tem uma série de mecanismos de estabilização, medição por métodos ópticos que minimiza o surgimento de artefatos. Ele produz resultados que são reprodutíveis, a pipetagem automática, ela, auxiliada lá por o software, lá, ela minimiza bastante a variabilidade entre examinadores. Desde que você siga o passo a passo, todas as etapas de maneira correta, os resultados eles são bem reprodutíveis. E ele tem um controle contínuo lá de qualidade do movimento, dos mecanismos internos, que já sinaliza a presença de eventuais artefatos que poderiam gerar resultados que seriam interpretados de maneira equivocada. Mas nenhum sistema é perfeito, ele também vai ter limitações. Ele é um sistema que é insensível às drogas inibidoras da ciclooxigenase e os receptores purinérgicos lá. O sistema ali dentro ele gera muita trombina. E, como eu falei, a trombina é o principal ativador das plaquetas lá por aqueles receptores PR1 e 4. Né? Isso acaba bypassando as vias intracelulares que estavam inibidas por essas duas classes de drogas. Né? Por isso que quando a gente quer realmente inibir a agregação plaquetária, a gente não pode confiar na inibição dos receptores dos agonistas. A gente tem que ir na via final, que é a inibição da glicoproteína 2B3A, seja pelo abciximab, tirofiban, eptifibatide. Esse sistema ainda é insensível para a doença de von Willebrand, já que ele não tem colágeno lá dentro, e o sistema, durante lá o mecanismo lá de funcionamento, ele não gera muito estresse de cisalhamento, que é característico da circulação sanguínea e é necessário para a atuação da molécula de von Willebrand lá na glicoproteína 1B59. E ele, da mesma forma que o PTT, ele vai gerar um falso positivo para o anticoagulante lúpico, embora isso não se traduza em aumento de sangramento. Quem está habituado a trabalhar com ROTEM sabe que
cada paciente ou cada situação clínica tem uma assinatura, né? O coágulo ele tem uma assinatura que já direciona, quando você olha esse padrão, para o diagnóstico rápido de algumas coagulopatias. Então, a gente tem a assinatura, por exemplo, do coágulo normal. Eu não vou destrinchar isso agora, isso vai ficar como um aperitivo para a próxima aula. Um traçado característico de hipofibrinogenemia, um traçado característico de hiperfibrinólise, e aqui tem um traçado que, quando a gente encontra, a gente começa a suar, porque a gente está diante aí, sim, de uma coagulopatia complexa. Apesar do Rotem lá internamente ter mais de 20 parâmetros numéricos que ele fornece para cada traçado, apenas 6 deles acabam sendo realmente importantes para a tomada de decisão, para fazer a maioria dos diagnósticos, desde que você utilize os diferentes exames que são formados pelos reagentes, pela combinação de reagentes, desde que você utilize os exames de maneira criteriosa e estruturada, mas isso também vai ser assunto para outra aula. O Rotem ele tem sido utilizado com sucesso em vários cenários: trauma, cirurgia cardíaca, transplante hepático, obstetrícia e qualquer cirurgia que possa cursar com grande perda sanguínea ou coagulopatia. Cada uma dessas situações costuma ter um algoritmo já estruturado, às vezes até mais de um algoritmo é proposto para a interpretação dos resultados e tomada de decisão, e para quem às vezes está começando a utilizar um método, isso pode causar uma certa dificuldade, porque os valores às vezes não são iguais ou consistentes, esses algoritmos, mas quando a gente olha os algoritmos, né, o fluxo dos algoritmos, eles têm uma essência única, vamos dizer assim. Eles propõem que muitas vezes os exames sejam executados quase que em paralelo, ou seja, você faz um exame inicial com base nesse resultado inicial, antes mesmo do exame completar a sua execução, você já começa a executar outros exames para confirmar, para fazer o diagnóstico diferencial. A partir daí, você identifica o distúrbio ou os distúrbios que estão com a gente está diante, institui o tratamento individualizado e volta para o algoritmo para tentar avaliar a eficácia da terapia que foi instituída. E aí, esse vai ser, eu acho que, o grande assunto da próxima aula da semana que vem. Bom, eu realmente espero que a maioria de vocês tenha sobrevivido. Espero que vocês não estejam assim. Sei que o assunto está longe de ser simples. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei nada. Mas, para ficar para casa, então fica aí as mensagens de que a coagulação realmente é um processo muito complexo, vai muito além daquela cascata de via extrínseca e via intrínseca. Por conta disso, parece que o modelo celular parece ser o caminho que vai apontar, que vai mudar ou direcionar o desenvolvimento de novos métodos de avaliação da coagulação. Lembrar, então, dos pilares do coágulo perfeito, faltou o acento aqui. Plaqueta ativada, geração de trombina, deposição de fibrina, resistência à fibrinólise. Então, entender que os exames tradicionais têm uma série de limitações e que o Rotem, de preferência à beira do leito, ele vai ajudar muito na tomada de decisão das coagulopatias que a gente encontrar aí. Rafael, acho que eu cumpri a minha meta aí. Se cumpriu, sua meta foi batida com brilhantismo. Parabéns. Olha, como é bom a gente escutar uma pessoa que realmente sabe o assunto que está falando, né? Além da epidemia de trauma, a gente vive uma outra epidemia, que é o seguinte: as pessoas agora acham que falam sobre qualquer coisa. E aí estudam e vão dar aula, né? A gente na medicina está com carência de professores, né? Normalmente a gente vê que o mais jovem aprende com aquele que já não é tão mais jovem, mas que é
É o residente logo acima, ou alguém que está ali muito próximo dele, portanto, do conhecimento dele, né? Muitas vezes autodidata. Então, cara, que felicidade que o Lamper tem de trazer você aqui para falar de um assunto que você entende. Entende na prática, entende na teoria, mergulhou a fundo, deixou as pessoas com algumas dúvidas, mas vamos aproveitar então para reforçar o convite da semana que vem, novamente às 8 horas, esse mesmo canal, para a gente conversar mais então sobre algumas coisas de interpretação, né, Duran? Isso. Sobre alternativas terapêuticas, as novas alternativas terapêuticas, numa aula que vai ser tão boa quanto. Assim espero. Estão caindo algumas perguntas, muitas mensagens de felicitação, tá? Então vamos ver aqui uma pergunta do nosso colega Sartini. Obrigado pela pergunta, cara. São os exames padrões de coagulação pré-operatórios. Se os exames padrões de coagulação pré-operatórios não são bons, devemos simplesmente deixar de pedi-los? Temos perspectiva de testes melhores? E aí, Duran? História, exame físico. Se você está diante de uma cirurgia e de um paciente que você perdeu lá uma parcela do seu tempo da avaliação pré-operatória dele para indagar sobre distúrbios hemorrágicos, se sangra muito quando trata dente, se sangra muito quando se machuca, se tem sangramento espontâneo. Se o paciente ele não tem história que aponte nada nesse sentido, não há por que pedir. Definitivamente não. O paciente fala, não, doutor, toda vez que eu opero, já operei 3 vezes, eu faço vários hematomas na ferida operatória. Sempre que eu vou no dentista, eu tenho sangramento por vários dias depois do tratamento cirúrgico. Este paciente precisa ser avaliado. E aí, talvez, nesse contexto, você possa lançar a mão do PTT, do TAP, por exemplo. Mas fora dessa situação, sem uma suspeição clínica inicial, não há por que solicitar. Em torno de perspectivas de exames, qualquer coisa fora do PTT, do TAP, contagem de plaquetas, fibrinogênio, acaba indo muito mais para a questão do especialista, né? Você eventualmente acaba achando uma alteração, por exemplo, do PTTA. O paciente diz lá para você que ele sangra, eventualmente, quando trata os dentes. Mas não sangra muito, não. Uma coisa meio chata, mas que não chega a ser um grande problema para ele. Eventualmente, ele, quando se corta, sangra mais um pouco também, mas que não seja algo muito importante. Será que esse paciente tem doença de von Willebrand? É uma hipótese. Ele sempre foi assim. O paciente, desde criança, ele é assim. É uma hipótese. Doença de von Willebrand, doença de comportamento hereditário. Para fazer o diagnóstico de doença de von Willebrand é uma coisa chata, é difícil. São testes específicos, dosagem de fator 8, dosagem de antígeno do fator de von Willebrand, uma série de coisas que isso sai um pouco da nossa esfera, né?
Eventualmente, é preferível mandar para alguém especialista nesse assunto. Isso me faz lembrar, eu já vou ler uma outra pergunta aqui do Rafael Linhares, mas você me permite um comentário, Duran? Isso me faz lembrar algumas coisas que, às vezes, na medicina, a gente quer olhar uma informação para ter inferência em outra. A gente já fez, quando a gente aprendeu a fazer anestesia clínica, você lembra? A gente olhava dados cardiovasculares para inferir Plano profundidade de anestésico. anestesia cerebral, que é uma função cerebral, não é? A gente, às vezes, olha a curva de pressão de enchimento de cavidade cardíaca para inferir volume de enchimento. Uma coisa é pressão, outra coisa é volume. Então, assim, o que me parece, só um rápido comentário, porque me parece que é isso que acontece com esses exames, com TAP, com PTT. Você botou numa tabela ali que até a diminuição de 35% da atividade do fator 8, o PTT não cai para pacientes com doença, para hemofilia. Então, assim, uma queda menor, o cara já manifesta doença clínica, né? Em torno de 50% do fator 8 já manifesta. Ele só vai ter um PTT alargado, a maioria até tem, nos casos mais importantes, abaixo de 30% de atividade do fator 8. Então, não seria o PTT que iria excluir esse doente. Tudo bem que na hemofilia, como é uma doença que as pessoas têm desde muito jovens, né? Manifestações, a hemofilia já é um caso à parte. Mas você citou aí, eu tomei nota aqui, deficiência do fator 13. Não vai alterar o PTT. Fator 13... Congênita ou mesmo adquirida. O fator Deficiência 13... de plasmina. O que mais? Antiplasmina, o doente cursa com fibrinólise, correto? Isso. Fibrinogênio. Então, se você olhar lá causas de, vamos dizer assim, sangramento com PTT normal e TAP normal, você vai ter deficiência de fator 13, deficiência de alfa-2 antiplasmina, porque você não tem exatamente quem inibe a fibrinólise. Você vai ter os casos da deficiência funcional das plaquetas, que de nenhuma forma vai se manifestar no TAP-PTT, porque é um método puramente plasmático. Tipo renal, né? Azotemia. Tipo uremia, que você vai ter lá um PTT e TAPs normais, e o paciente, se está realmente urêmico, a disfunção dele é praticamente plaquetária. E, eventualmente, até graus de disfunção, deficiência leve de fator 8, por exemplo. Vamos falar do fator 8, que é o que a gente acaba estudando muito, hemofilia, essas coisas. Se você tem lá o paciente hemofílico e está fazendo lá reposição e ele está mantendo mais lá de 40% lá de atividade do fator 8, provavelmente ele não está sangrando, mas talvez não esteja em condições ótimas de operar, quando você é submetido a um trauma. E isso não vai aparecer lá no TAP-PTT, no PTTA, no caso, né? Então, não adianta querer extrapolar esses exames que foram criados com objetivo e pode até funcionar em determinadas situações bem específicas para situações mais complexas, dinâmicas, como, por exemplo, as que acontecem no centro cirúrgico, em terapia intensiva. E nem sempre um exame alargado quer dizer necessariamente falta de fator, correto? Porque, às vezes, o exame alargado e já fica com aquela expectativa, a mão coçando, para fazer o tratamento que a gente acha que seria o melhor, repor fator. E pode não ser falta de fator, pode ser somente um caso tipo hemofilia adquirida, um anticorpo, uma doença autoimune, alguma coisa que está inibindo aquele fator e não vai ser a reposição que vai... Estou falando certo? Então vamos lá, duas coisas, né?
Exame alterado. A primeira causa, erro pré-analítico, disparado. Então, sempre você está diante de um exame alterado, a primeira coisa que você tem que fazer é repetir. E não é incomum que você tenha um resultado vindo normal depois. A outra coisa, por exemplo, é que você bem falou aí rapidamente. O exame pode ser alterado não porque você está com deficiência do fator, mas que você adquiriu, produziu um inibidor para aquele fator. Exato. Então, vamos falar novamente do fator 8, da hemofilia. Então, a gente tem a hemofilia adquirida, que a pessoa foi lá, nasceu com hemofilia, sangra desde pequeno, fez o diagnóstico, e o tratamento dela vai ser com reposição de fator 8. Ótimo. Mas tem aquela outra pessoa, eventualmente de meia idade, que nunca teve distúrbio de sangramento e que, de repente, desenvolve uma doença de base, um lúpus, por exemplo, e depois que desenvolveu o lúpus, começou a ter distúrbio hemorrágico. E aí você vai lá avaliar o porquê desse distúrbio hemorrágico, ele vai ter um PTT alargado, e aí vai achar que é deficiência de fator da coagulação. Não, meu Deus, é deficiência não. Ele desenvolveu, por conta da doença autoimune, um inibidor contra o fator 8, por exemplo. Um anticoagulante lúpico. Que seja. E aí você só vai conseguir fazer o diagnóstico. E o tratamento disso é tratar com imunossupressor para fazer com que esse inibidor vá embora. Não é você tratar com reposição de fator. Exatamente. Entendo. Muito esclarecedor, Duran. Você falou sobre isso e eu queria tirar aqui com você uma dúvida. Eu acho que deve ser a dúvida de muita gente, cara. A gente tem estabelecido que TAP é para via extrínseca, né? Fatores 2, 7, 9, 10, produzidos no fígado. Então, são alterados classicamente com varfarina. Mas a gente tem fator 9 e 10 na via intrínseca também. Então, o uso, por exemplo, do varfarin, ele teoricamente deveria alterar a via intrínseca, que não se quantifica através de TAP e NR. Da mesma maneira, a gente tem o conceito do TAP, do PTT como uma das coisas que altera, você citou outras, lúpus, doença de von Willebrand, hemofilia, mas a heparina, né? Inclusive foi criado para medir a atividade. Então, antitrombina 3, cuja heparina aumenta a atividade 1000 vezes, Muitas vezes. ela também vai agir em fatores que são típicos da via extrínseca. Eu anotei aqui 2, 9 e 10. Isso aí. Então você vê que a gente tem uns conceitos que esses exames não explicam por que isso ocorre. Por que eu uso a heparina, ela interfere em cofatores da via extrínseca, o TAP não pega? Por que eu uso o varfarin, que atua em cofatores da via intrínseca, e o PTT não pega, o uso da varfarina? Por que você acha que isso acontece? Há uma limitação do método? É porque o método é feito in vitro e não leva em consideração a dinâmica que ocorre em vivo? Então, vou explicar o porquê Até da... eu não sei nem se eu me fiz claro. Não, entendi. A questão é o seguinte, o PTT a gente consegue explicar de maneira mais clara e mais direta. Então, você tem a heparina, que a gente monitoriza classicamente pelo PTTA, e quando vai fazer lá o exame do PT, lá, o TAP está normal. Mas a antitrombina não foi lá no fator 10, no fator 2, e ele não faz parte da via comum, que é comum tanto a via extrínseca quanto a via intrínseca? Pois é, a questão está no reagente do TAP, né? do tempo de protrombina. Né? O reagente tem polibreno, que simplesmente inativa a heparina. Então, o efeito da heparina, que era para ser medido também
lá no INR, no tempo de protrombina, ele não aparece porque tem um inibidor lá no reagente. Ponto final. É por conta disso. Essa resposta é mais direta. Polibreno. Primeira vez que eu escuto Polibreno. molécula. Muito bom. Polibreno. É a chave. A gente vai ouvir do polibreno na outra aula também. O polibreno. Muito bem. Tem uma pergunta aqui também, do Rafael Linhares, te mandou um abraço, parabeniza pela aula, e ele fala aqui o seguinte, deixa eu só pegar. Você citou muito bem que pH é Rangel, você perdeu o áudio. É melhor repetir. Repete que você perdeu o áudio. Eu mutei aqui, não sei porquê, mas eu voltei. Ele comenta o seguinte: você citou muito bem que pH, temperatura e cálcio são necessários para adequado processo de coagulação. Podemos iniciar nossa terapia coagulante através da correção e manutenção desses fatores? Muito obrigado. Vamos dizer que quando a gente olha a hemostasia de uma maneira geral e quando a gente estuda ou quer ensinar para o pessoal, a gente normalmente monta uma prioridade de tratamento na forma de pirâmide, né? A pirâmide hemostática, vamos dizer assim. A base da pirâmide é exatamente a manutenção de hematócrito, manutenção de temperatura, manutenção de pH e manutenção do cálcio ionizado. Isso vamos dizer que são condições pré-existentes. Não adianta você querer, por exemplo, começar terapia hemostática dando crio precipitado ou beriplex, se você não satisfaz essa base da pirâmide hemostática, que é tentar manter o paciente nessas condições basais. E, felizmente, dosagem de cálcio e pH, isso é fácil para a gente, né? Qualquer gasometria minimamente moderna fornece isso para a gente rápido. Perfeito. Dá tempo para mais uma? Manda. Doutora Gisele, obrigado pela pergunta, Gisele. Ela pergunta o que você acha do uso do INR para nortear a retirada de um CPD. Às vezes o INR se altera e retarda a retirada do CPD, mas o paciente clinicamente está bem, sem sangramentos espontâneos. Pois é, a primeira pergunta é por que pediu o INR, né? Você criou um problemão para você ao pedir o INR. O paciente ficou escravo do catéter peridural quando veio com o INR alterado. Isso, eventualmente, é bastante comum em cirurgias de grande porte, vamos dizer assim. Você fez uma cirurgia de grande porte, uma retossigmoidectomia, uma amputação abdominoperineal, ou então uma duodenopancreatectomia, você lá, na melhor das boas intenções, passou um cateter peridural para analgesia pós-operatória do paciente, a cirurgia transcorreu sem problema, lisa, mandou para o cateter peridural, para o pós-operatório. E aí, no dia seguinte, alguém foi lá e pediu um INR e o paciente não sangra. O paciente definitivamente não sangra. E aí a gente vai entrar na questão que o INR ele não vê exatamente o balanço da coagulação. Você tem fatores pró-coagulantes e fatores anticoagulantes. E na cirurgia, no pós-operatório, você tem um desbalanço disso. Você tem provavelmente a diminuição dos fatores pró-coagulantes, mas você teve junto a diminuição dos fatores anticoagulantes junto, de modo que o paciente permanece com a coagulação estável. Então, na verdade, eu volto lá no início, né? O exame ele tem que ser pedido com base em alguma coisa. Se o paciente não apresentava sangramento, tinha que ter pedido.
provavelmente você ia tirar seu catéter sem nenhum problema. Mas eu entendo também que a gente vive uma questão jurídica, de diretrizes que ainda falam esse tipo de coisa. E é aquela história dos hábitos antigos, eventualmente ruins, que custam a morrer. A gente precisa mudar isso. Muito bem. Ressecções de fígado, né, Duran? A cirurgia hepática, isso é muito comum, né? A gente vê a queda nos primeiros dias dos fatores pró-coagulantes, a manutenção dos anticoagulantes, mas que no pós-operatório isso acaba se invertendo, né? O paciente se torna protrombótico depois, né? Apesar de ter os exames da fase plasmática, que só vem a fase pró-coagulante alterados, mas ele está protrombótico. Muito bem. Ótima explicação. A última. Doutor José Rodelo. Um abraço, José. Obrigado pela pergunta. Professor Duran, você acha que é possível determinar se existe alguma relação entre o volume de sangramento com alguma alteração específica no ROTEM? Acho que ele quis perguntar se o ROTEM dá para fazer uma análise prévia de quantificação de sangramento. É difícil isso, porque depende, por exemplo, do que você utilizou para repor esse sangramento. Está entendendo? Se você usou soluções cristalóides, se você usou coloide, se você usou para repor alguma coisa, sangue, é difícil prever. Mas a gente tem que... Uma assinatura para você prever quantidade de sangramento É difícil. A gente tem que, nesse sentido. talvez, a gente tem que achar que para um paciente que tinha um perfil de coagulação absolutamente normal no início da cirurgia, para ele alterar a coagulação apenas por questões de sangramento, ele tem que sangrar bastante. Sangrar bastante. Mais de que 4 concentrados de hemácia? Eu vou falar em termos de volemia, tem que chegar perto da volemia. Uma vez a volemia, uma vez Tem que chegar perto da volemia. em 24 horas. Não, ali. A gente está falando da cirurgia, está sangrando rapidinho, está sangrando muito ali. Maciço é uma volemia 1,5 em 24 horas. Se você for esperar um dia para dizer que o paciente teve sangramento maciço, a gente perdeu a oportunidade de tratar. Não, mas a gente fala aqui também, não é só no contexto cirúrgico, né? Falei lá no início sobre o trauma, tem outros colegas aqui, o Ilamper incentiva que vocês entrem, os médicos de emergência, os intensivistas. Esse é o nosso objetivo de fazer também um Instituto de Medicina Perioperatória. Então, eles podem estar pensando num paciente crítico de UTI, paciente de sala vermelha que demora mais algumas horas entre cirurgia e o demais atendimento. É difícil falar, Rafael, sobre volume, porque, por exemplo, um paciente de trauma, ele desenvolve o que a gente chama de coagulopatia do trauma, e o mecanismo não está apenas relacionado à perda volêmica, está relacionado a uma série de outras coisas que ocorrem em decorrência do trauma em si, propriamente dito. Exatamente, que vão alterar o perfil da coagulação, que não necessariamente tem a ver com a perda volêmica em si. Sim. Duran, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. A aula foi brilhante. Vou te deixar à vontade para fazer suas considerações finais, dar seus recados, convidar todos para a semana que vem e o que mais você quiser falar. Nada, eu só agradeço a oportunidade. É um assunto que eu gosto bastante de falar. Apesar de ser casado com a Luciana, hematologista, atualmente ela tira mais dúvida de coagulação comigo do que eu tiro com ela. E, na verdade... Mas nem sempre... Não, nem sempre foi assim, é verdade. E que eu tenho o privilégio dos 2 hospitais onde eu trabalho poder contar com um ROTEM.
Tá? Nos servidores, por exemplo, eu tenho contato com a tromboelastometria com o método desde 2007, quando ele praticamente chegou no Rio de Janeiro. Então, na verdade, foi isso que me fez gostar tanto, talvez, de estudar coagulação. E perceber que a nossa formação realmente nesse sentido era muito deficitária e que a gente precisa difundir esse conhecimento para melhorar realmente a abordagem dos nossos pacientes, pelo menos nesse ponto. Então não está só na conta da Luciana, não. Não. Então tá bom. Muito obrigado. Vamos encerrando. Guilherme, quer falar mais alguma coisa? Gostaria de dar boa noite a todos, agradecer a todos. Ainda tem 50 pessoas conosco. Vamos descansar. Quarta-feira que vem tem mais, né, Guilherme? Quarta-feira que vem é um assunto mais do gosto dos médicos. A operação do Rotem. A gente tem um filme que o Duran gravou, mostrando a utilização prática do Rotem. Muitas vezes a gente tem um aparelho e, como não tem técnico, a gente não usa porque não sabe usar o aparelho. Então, às vezes, as pessoas perguntam onde é que liga. A gente tem um filme ilustrativo no modelo que tem nos hospitais, no aparelho Delta, né? Onde a gente vai fazer tudo passo a passo, de uma maneira simples, ilustrativa, todo mundo vai entender e vai passar a usar a terapia guiada pela tromboelastometria. Eu vou me despedindo por aqui, reforço boa noite, agradeço a todos que nos apoiam e deixo a palavra com você, Guilherme. Obrigado. Agradecer, então, a todos, agradecer especialmente ao Duran por essa aula tão rica. Recebeu vários elogios, muitas pessoas chamando você de mestre, afinal de contas, você ensinou Muito muita gente. resistente ao longo desses 30 anos. Muita gente passou, aprendeu muito com você, então você merece não só os parabéns por hoje, mas por toda a sua carreira. E, como disse o Rangel, Rafael Rangel, do Rafael Rangel, na semana que vem a gente tem um tutorial que é muito importante, um vídeo que a gente gravou com muito cuidado para explicar exatamente o uso do Rotem, como se faz para usar o Rotem. Então, na semana que vem, mesmo horário, 8 horas da noite, quarta-feira que vem, a gente tem a nossa segunda e última aula do curso de coagulopatias perioperatórias. E você, se você não segue o Ilamper nas nossas redes sociais, é o nosso hashtag Instituto Lamper. Tá? Então, segue o Lamper para você ter as novidades dos nossos cursos todos, que a gente faz com frequência. E a gente até, provavelmente, vai lançar um curso mais rico. A gente vai lançar um curso que é muito mais abrangente em relação ao estudo da coagulação. E fique de olho, tá? No Ilamper, e na semana que vem a gente volta a conversar. Obrigado. Um abraço. Um abraço a todos.